Uma história de ambição sem controle e um sonho extraordinário. Henry Ford tinha tanta convicção de que conseguiria fazer o inacreditável naquela época, que nem suas derrotas fizeram ele parar. Muito pelo contrário, ele se levantava mais forte e muito mais determinado. Mas será que ele conseguiu atingir o seu objetivo? Nesse vídeo iremos conhecer a sua história, completa com uma ilustração jamais vista. Nascido em 30 de julho de 1863 na fazenda paterna em Dearborn, Michigan, cresceu em meio a um ambiente rural e árduo, onde a vida no campo foi tudo o que conheceu. Sendo o filho mais velho de uma família de 6 irmãos, era esperado que seguisse os passos do pai e assumisse os negócios da família. Contudo, desde cedo, mostrou que era diferente. Embora tivesse ajudado em tudo o que podia na fazenda, o jovem odiava o trabalho intenso e rigoroso da agricultura e preferia dedicar-se ao estudo e à exploração da mecânica, sua verdadeira paixão. Desde pequeno, demonstrava curiosidade em comum pelas máquinas, e cada peça de maquinaria que encontrava se tornava uma fonte de aprendizagem para ele. Quando viu uma máquina a vapor pela primeira vez, aos 13 anos, durante uma viagem escolar a Detroit, esse encontro marcou sua vida para sempre. Com apenas 15 anos, construiu seu primeiro motor a vapor. Sua vida mudou drasticamente quando sua mãe, Mary, faleceu repentinamente, e após sua morte, sua aversão pela fazenda da família cresceu ainda mais. Determinado a escapar dessa situação, Ford deixou a fazenda aos 16 anos, buscando uma nova DEM. Embora fosse contrário à vontade de seu pai, Detroit era uma cidade em constante evolução. Na época, ele se sentia humilhado com a indústria do motor a vapor, mas Ford enxergou nela a oportunidade de se reinventar. Ele mergulhou de cabeça no aprendizado de máquinas e conseguiu um emprego na Michigan Coal Company Works, uma empresa de fabricação de bondes. Infelizmente, foi demitido apenas 6 dias após começar a trabalhar. Desempregado, ele se tornou aprendiz na oficina de James Florent Brothers, mas o salário de $2,60 por semana não era suficiente para pagar suas contas. Então, ele usou sua obsessão de infância para encontrar um trabalho noturno como joalheiro, limpando e consertando relógios durante 6 horas por noite, 6 dias por semana, por um salário de $3 semanais. Ele estava determinado a encontrar seu lugar na indústria em ascensão de Detroit. Ford era um jovem que nunca parava de aprender. Mesmo trabalhando em vários empregos para sobreviver, ele nunca perdia a oportunidade de estudar. Como a popular máquina a vapor portátil, Ford passava horas mexendo com a máquina, tornando-se habilidoso, até que um vizinho da fazenda pagou $3 dos Estados Unidos para que ele operasse sua altura a vapor. O talento de Ford se expandiu e chegou até a Westhouse Hygiene Company em Nova York, que o contratou para viajar pelo sul de Michigan, instalando e fazendo a manutenção em motores de trator a vapor em 1885. Foi nesse ano que ele se apaixonou por Clara Jaime Boyan em uma festa de Ano Novo. Logo em seguida, ficaram noivos e como presente de casamento, o pai de Henry presenteou-o com 40 acres de terra. Mas Ford não queria se tornar um fazendeiro. Seu sonho era construir algo ainda maior. De 1891, Henry Claro e sua esposa se mudaram para um modesto apartamento em Detroit. Foi nesse lugar que Henry descobriu uma revista britânica que mudaria sua vida para sempre, apresentando-o ao novo motor a gasolina produzido pelo engenheiro animal Nicholas Salto. Apesar de esse motor ser muito mais eficiente que outros existentes, Henry ainda não entendia como ele funcionava, mas ficou apaixonado pela tecnologia. Para aprender mais sobre motores e eletricidade, Henry se candidatou a um emprego como engenheiro noturno na Edison Illuminati Company, uma empresa de eletricidade. Por um salário muito modesto, ele trabalhava consertando motores a vapor usados para gerar eletricidade para milhares de casas. Mas isso não o impediu de estudar eletricidade por conta própria nas horas vagas.
Com sua dedicação e habilidade, ele rapidamente foi promovido a engenheiro-chefe, ganhando um salário incrível de US$ 100 por semana. Enquanto trabalhava na empresa de eletricidade, Henry e sua esposa tiveram seu primeiro filho, Edison Brian Foa. Henry ficou mais determinado do que nunca a alcançar seu sonho de criar um motor a gasolina revolucionário. Ele usou o motor para fazer o seu primeiro experimento, que precisou de vários ajustes. Como duas marchas sem marcha ré e nenhum sistema de refrigeração, Henry não desistiu. Ele fez muitos ajustes. Julho de 1899, ele finalmente concluiu a construção do seu novo veículo. Este era mais robusto, pesado e maior do que o anterior. Embora o sonho de sucesso tenha sido breve, a empresa faliu apenas um ano depois por várias razões, como a falta de entendimento sobre formas de melhorar o veículo e dificuldades em obter as peças necessárias para a produção. Apesar do fracasso, ele não desistiu e continuou a produzir carros. Seu primeiro veículo demorou 6 meses para ser construído e apenas 20 unidades foram produzidas nos primeiros 2 anos, resultando em demissões. No entanto, ele permaneceu otimista, acreditando que cada fracasso é uma oportunidade para reinventar e melhorar sua inteligência. Henry decidiu dedicar seu tempo a carros de corrida, que eram populares na época. Ele queria uma plataforma para apresentar seus carros, mas muitos investidores não acreditavam em suas ideias. Após o fracasso na empresa automobilística de Detroit, Henry Ford se dedicou à criação de um carro de corrida impressionante para a cidade. Com 26 cavalos de potência, seu veículo derrotou a concorrência, incluindo a montadora Alexandre Winton e o principal piloto da Cross Point. A cidade ficou encantada e finalmente os investidores viram o potencial de Henry e o apoiaram novamente. Nasceu a Ford, com Henry como engenheiro-chefe, mas sua posição não era segura, pois os investidores queriam que ele produzisse um carro de passageiros para as massas e não se interessavam pelos conhecemos como Cadillac. Ford juntou forças com o ciclista Tom Culpa para criar um carro de corrida que desafiaria os limites da velocidade. Eles o chamaram de Ford 999, um monstro de 80 cavalos de potência conduzido por Brian. Seria apoiado pelos investidores, e assim ocorreu com o suporte financeiro de 11 deles, incluindo um negociante frio de Detroit. Foi assim que nasceu a terceira empresa de Alexander, inicialmente chamada de Ford Motor Limited, que depois se tornou a Ford Motor Company em 1902, após fracassar em suas 2 primeiras tentativas. Determinado a não falhar mais uma vez, Henry Ford decidiu revolucionar a indústria automobilística, que produzia, na época, apenas carros de corrida extremamente caros e inacessíveis para a maioria das pessoas. Convocou os melhores engenheiros e talentos do negócio para trabalhar em seu sonho de criar um carro acessível para o homem comum. Ele fez uma declaração ousada para seus associados e investidores: construiriam um automóvel para a grande multidão, com os melhores materiais e engenheiros, seguindo um projeto simples e moderno, com um preço que qualquer pessoa com bom salário seria capaz de pagar. Após mais de 20 modelos, Ford finalmente criou o revolucionário modelo que funcionou, tornando-se o início da linha de produção em massa, permitindo a fabricação em larga escala de carros e democratizando o acesso ao automóvel. Continuou a viver para sua criação por mais de 5 anos, suando para deixá-la perfeita. E o que mudou foi a forma como a produção de carros foi feita. Aperfeiçoado em 1906 e o novo modelo finalmente alcançou seu potencial máximo de produção, aumentando em 5 vezes a produção anterior. Com isso, o novo modelo se tornou o carro mais vendido nos Estados Unidos, mudando para sempre a maneira como os carros eram produzidos. Mas Henry Ford não se contentou com isso. Ele fundou sua própria empresa de manufatura no ano 1905 para produzir não só motores, mas também transmissões e outros componentes necessários para seus carros. Em seguida, veio a descoberta que mudaria tudo: o aço. O material proporcionou a oportunidade de usá-lo em seu novo modelo. Henry sonhava em criar um carro acessível para o uso diário, e o modelo T foi a resposta para esse sonho. Com o modelo T,
Ford criou um dos carros de maior sucesso na história da humanidade. Sua empresa agora estava dedicada não só ao serviço, mas também à maximização dos lucros, que foram embaraçosamente grandes. Embora fosse um dos carros mais caros que ele já havia produzido, o preço não impediu a demanda crescente pelo veículo, com o preço de $150 na época, o equivalente a mais de $20 mil. Hoje, o modelo T foi um sucesso imediato e, após seu lançamento, 15 mil pedidos foram feitos em poucos dias. A Ford Motor Company rapidamente se tornou a líder indiscutível da indústria automobilística americana. Em 1910, Ford guiou uma fábrica em Highland Park, Michigan, com o objetivo de produzir mais de 100 carros modelo T por dia, e a linha de montagem foi oficialmente estabelecida em 1903. Após inúmeros experimentos, Ford continuou a empurrar os limites da indústria automobilística, sempre procurando maneiras de melhorar a produção e reduzir custos. Em seu legado é sentido até hoje. Em 1914, a produção ultrapassou 300 mil veículos, superando todos os outros fabricantes de automóveis juntos. Entre 1910 e 1916, o número de modelos T produzidos cresceu de 20 mil para quase 1 milhão, e cerca da metade dos carros em todo o mundo eram Ford. O céu não era mais o limite, mas sim o ponto de partida para o próximo desafio de Ford. Para se destacar no mercado automotivo, ele aumentava a produção do modelo T a cada ano. Quando parecia que não poderia melhorar, reduziu o preço do carro em $1.916, de $850 para menos de $400. Sua genialidade não parava por aí. Embora tenha sido pioneiro na era do automóvel com a linha de montagem, muitos trabalhadores não ficaram felizes com a inovação. Para combater a deserção de trabalhadores que achavam o novo trabalho tedioso, Ford decidiu dobrar o salário. Embora muitas empresas tenham rido da ideia e acreditem que a empresa iria falir rapidamente, o resultado foi o oposto. Mecânicos de todo o país voaram para Detroit em busca de salários mais altos. Ele não apenas aumentou os salários, mas também reduziu o número de horas que os trabalhadores eram obrigados a trabalhar. Muitas outras empresas de automóveis tiveram que fazer o mesmo com medo de perder seus trabalhadores para a Ford. Ele mudou o mundo dos negócios e da manufatura nos Estados Unidos com sua nova regra: fazer os produtos da melhor qualidade possível, com o menor custo possível, pagando salários mais altos. Em 1919, Ford estava cansado da intervenção dos investidores em sua empresa. Seu objetivo era ser o único dono da maior fabricante de automóveis do mundo, e ele alcançou isso comprando todos os investidores. Isso fez com que vários milionários em Detroit ficassem sem investimentos, mas também proporcionou a Ford o poder absoluto sobre sua empresa. Ele colocou seu filho, Edison, como presidente, mas ainda havia algo que o incomodava profundamente. Sua posição de poder veio com um preço, pois ele era extremamente teimoso e obstinado. Acreditava que o modelo T era o carro que a maioria das pessoas queriam, ignorando a crescente popularidade de carros mais elegantes e confortáveis, como o Chevrolet. Mesmo quando outros executivos da Ford e seu próprio filho diziam que era hora de criar um novo modelo, ele se recusava a ouvir. Com o tempo, as vendas do modelo T começaram a cair. Em 1927, ele finalmente decidiu fechar a linha de montagem e produzir um carro totalmente novo. Construiu uma nova fábrica que se tornou a maior do mundo, fabricando pneus, vidro, aço e outros componentes usados na construção de carros. No entanto, o controle individual de Henry sobre a tomada de decisão não era mais suficiente para manter a Ford no topo. Em 1936, a empresa caiu para o terceiro lugar no mercado americano, atrás da GM e da Chrysler. Mesmo com o mais recente e inovador design do motor V8 de Henry, as coisas só pioraram com o surgimento da Grande Depressão. A Ford foi forçada a demitir trabalhadores e reduzir suas taxas. Em meio a tudo isso, ele perdeu seu filho para o câncer.
Apesar de todos esses contratempos, ele perseverou e manteve a empresa por mais 2 anos antes de passar o controle para seu neto. E, segundo, embora tenha havido muitos altos e baixos ao longo do caminho, a Ford ainda está forte hoje, com um valor de mercado de cerca de 70 bilhões. A vida é uma série de experiências, algumas boas, outras ruins, mas todas elas nos ajudam a crescer e nos tornar melhores. É importante lembrar que os contratempos e o sofrimento que enfrentamos fazem parte do processo de desenvolvimento do nosso caráter. Henry Ford acabou de maneira triste e surpreendente. Ele perdeu o controle de sua empresa e morreu pobre. Mas por trás desse final trágico, há uma jornada incrível e inspiradora que vale a pena ser conhecida. Nascido em 30 de julho de 1863, morreu em 7 de abril de 1947, com 83 anos.